Acampar pode ser divertido, mas também pode ser a experiência mais sinistra da sua vida. Assista, se tiver coragem. Tudo isso aconteceu uns 2 meses atrás. Então me perdoem se os detalhes estiverem meio confusos. Eu mudei os nomes de todo mundo para preservar a privacidade. Meus amigos e eu fazíamos parte de um grupo de desbravadores aqui no Brasil. Como era de se esperar, a gente adorava acampar e fazer trilha. Tinha um acampamento que nosso grupo ia com frequência, porque ficava só a 1 hora de carro e tinha evento o ano todo. Todo inverno, esse lugar organiza um evento de especialidades durante o feriado prolongado de carnaval, onde os desbravadores podiam ir para ganhar seus distintivos. Era uma viagem de 4 dias e 3 noites. O acampamento é todo estruturado, quase como um dia de aula. Tinham 2 sessões de especialidades por dia, e você podia escolher uma aula diferente para cada uma. Você escolhia seus distintivos, e mesmo que tentasse combinar os horários com seus amigos, não tinha garantia nenhuma. Apesar de eu ser amigo de quase todos os desbravadores mais velhos do meu grupo, tinha 2 que eram meus parceiros mesmo. Os nomes deles são André e Lucas. Eram eles com quem eu mais ficava antes, durante e depois das aulas. O acampamento é gigante. Eu diria que tem mais de 1000 acres. A maior parte da propriedade era mata fechada, aberta para caçadores na baixa temporada. Acho que para fazer uma grana, o acampamento principal ocupa uma parte bem pequena da área. Tinha uma trilha que fazia um circuito de 20 quilômetros pela borda da propriedade, e uns 3 quilômetros dela iam reto, margeando o rio que passava ali perto. André, Lucas e eu conhecíamos cada canto do acampamento e da trilha. A gente amava fazer trilha, principalmente no breu da noite. Os primeiros dias do acampamento foram bem normais. Foi só na 3ª e última noite que a gente se meteu em encrenca. A gente tinha planejado uma grande trilha noturna. Íamos começar indo até um campo de paintball abandonado, que o acampamento não usava há anos, e depois seguir a trilha até chegar na beira do rio. Dava uns 10 quilômetros por esse caminho, o que a gente calculou que levaria umas 2 horas. Sinceramente, a gente devia ter sacado a ideia idiota, que era quando ninguém mais quis ir com a gente. Mas na hora, a gente zoou todo mundo que negou, falando que eram medrosos. Às 22 horas, nossas mochilas estavam prontas com lanternas, água, lanches, apitos e o resto do essencial, caso a gente se perdesse. Tanto o meu celular quanto o do André estavam com a bateria cheia, graças a umas tomadas no refeitório do acampamento, e a gente tinha um mapa de satélite com GPS. Então, no pior dos casos, a gente pelo menos saberia para qual direção correr para voltar. A gente saiu de fininho lá pelas 22h30, depois que nossos líderes passaram para dar boa noite antes de irem dormir. Fomos até a área de camping 8, que tinha uma entrada para a trilha por dentro de um matagal nos fundos. Como eu disse, essa trilha corre ao longo da divisa do acampamento. O nosso acampamento fazia fronteira com um acampamento de igreja, mas esse acampamento nunca tinha ninguém durante o inverno. Então, nos primeiros quilômetros, a gente estava andando exatamente na linha da propriedade, entre o acampamento de igreja e o nosso. Depois de um tempo andando, chegamos no campo de paintball. Era feito com um monte de pellets de madeira, obstáculos infláveis que já estavam murchando com o tempo, e pedaços sujos do que parecia ser um escorregador de parquinho desmontado. Tinha mancha de tinta por todo lado. A gente ficou brincando, subindo nos fortes de madeira e chutando os infláveis. Foi aí que a gente notou uma luz subindo e descendo, lá no acampamento da igreja. "Mano", eu disse, "vocês estão vendo aquilo?" Eles viraram para olhar. A luz não estava vindo na nossa direção, mas era esquisito. Por que teria alguém lá tão tarde? Eu não achava que alguém morava ali, e já era quase 23 horas. "A gente precisa ficar quieto", o André sussurrou. "Vamos sair daqui." Saímos na ponta do pé do campo de paintball e continuamos pela trilha. Aquela luz continuava se movendo na direção do que parecia ser um galpão, mas era difícil dizer por entre as árvores.
A tensão nervosa virou risada enquanto a gente fazia piada da situação e de como fomos idiotas de achar que era algo preocupante. Concordamos que devia ser só o dono da propriedade trabalhando. Talvez ele fosse da noite, sei lá. Depois de mais alguns minutos, a gente já estava uns 2 ou 3 quilômetros adentro na trilha. Não dava mais para ver o acampamento da igreja, e o André e o Lucas relaxaram completamente. Mas enquanto a gente continuava, eu não conseguia me livrar da sensação ruim na boca do estômago. Caras, o que vocês acham que aquele cara estava fazendo lá? Eu perguntei. Pô, por que você tá tão noiado com isso? O Lucas disse. Não sei, só tô com um pressentimento ruim. Eventualmente a trilha chegou numa bifurcação. Era meio esquisita. O caminho contornava uma pilha de lixo e mato, com a grama mais alta que a gente. À esquerda, a trilha continuava, mas à direita tinha uma estrada de serviço do acampamento da igreja. Eu estava decidido a continuar pela trilha, mas o André e o Lucas queriam descer e explorar o outro acampamento. Parecia uma péssima ideia para mim, mas eu não ia fazer a trilha sozinho. Então fui atrás. No começo foi bem sem graça. A estrada de serviço era longa, reta, e não tinha nada de interessante. Isso até a gente ver um feixe de luz iluminar a estrada. O Lucas começou a correr na direção, mas eu o segurei. Os passos pesados dele iam alertar quem quer que estivesse ali. Eu mandei eles calarem a boca, se abaixarem e voltarem para a trilha. A gente corre se eles falarem alguma coisa. Então a gente virou. Mas eu dei uma olhada para trás. A luz vinha de uma lanterna de cabeça, o que dificultava ver o rosto da pessoa. Mas eu consegui ver que ela estava segurando alguma coisa, uma bolsa grande, que estava sendo arrastada no chão atrás dela. O André também viu. Caralho, o que ele tá carregando? Sei lá, deve ser lixo para jogar naquele entulho perto da trilha. Eu falei. A gente continuou agachado, mas ele estava se aproximando. Caras, a gente tem que acelerar. Ele tá chegando perto. Tentamos ir mais rápido, mas a luz da lanterna dele ficava cada vez mais perto, até que ouvimos o homem gritar. Olá! A voz dele era grave. O Lucas não aguentou. Ele disparou, e o André foi logo atrás. O homem berrou. Ei! Que porra vocês estão fazendo aí? Eu saí correndo, tentando alcançar eles. A gente estava no pique total, mas o cara estava acompanhando, mesmo com aquela bolsa enorme que agora estava pendurada no ombro dele. O Lucas chegou na bifurcação primeiro. Ele ficou parado, sem saber para onde ir, e simplesmente pulou no meio do mato e do lixo tentando se esconder. Você é burro? Eu perguntei, mas fui atrás dele de qualquer jeito. Se a gente se separasse, um de nós podia se ferrar muito, ou pior, aquele cara podia machucar a gente. O André se juntou a nós no lixão. Acho que a gente conseguiu uma boa distância, porque quando ele chegou na bifurcação, ele não nos procurou no meio do lixo. Em vez disso, ele contornou a pilha, e o que eu vi na mão dele foi aterrorizante. Ele segurava uma pistola com o braço direito esticado, e a bolsa, que agora a gente via que era uma mala de lona camuflada, estava no seu ombro esquerdo. Era um homem branco, mais velho. Não dava para ver o cabelo. Ele usava uma touca preta. O homem gritou uma ameaça dizendo que era melhor a gente dar o fora dali. Ele se virou, de volta para a estrada de serviço, mas parou. Tinha uma pilha de ferramentas perto do fim da estrada. O homem guardou a pistola no coldre e pegou uma pá. Nós três trocamos um olhar preocupado, mas não conseguimos desviar o olhar por muito tempo. O homem entrou na mata, largou a bolsa e começou a cavar. Vamos embora daqui, o André disse, mas não se moveu. Nenhum de nós se moveu. Ele cavou por mais um tempo, depois largou a pá, pegou a bolsa e abriu o zíper. Ele começou a pegar algo de dentro com cuidado e jogar no buraco, mas não dava para ver o que era. Depois de uns 3 minutos, ele pegou a pá e começou a jogar a terra de volta no buraco. A gente só assistia, tremendo de frio.
Depois de um tempo, o homem pareceu satisfeito. Ele chutou umas folhas por cima da terra e começou a andar em direção à estrada. A gente esperou até ver a luz dele sumir da estrada antes mesmo de pensar em se mover. Decidimos terminar a trilha. Afinal, já estávamos na metade do caminho. Na manhã seguinte, a gente pesquisou. Não tinha nenhum caso estranho de pessoa desaparecida na região, nem assassinatos. Então assumimos que não era um corpo. Mas será? Eu não paro de pensar nisso. Eu não faço ideia. A gente não viu nenhuma notícia. E não contamos para ninguém o que vimos, porque estaríamos numa enrascada gigantesca por ter saído escondido e invadido a propriedade do acampamento da igreja. Olhando para trás, uma das coisas mais preocupantes para mim foi o fato de que a arma do cara não tinha nenhum tipo de trava de segurança acionada. Aquele homem estava pronto para atirar em quem ele visse, se precisasse. E eu acho que se ele tivesse colocado as mãos em um de nós, ele teria nos matado. Nem preciso dizer que André, Lucas e eu nunca mais fizemos uma trilha noturna desde então.